os irmãos se assentarem, eu vou pedir para abrir suas Bíblias em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Glória a Deus. Vamos para a leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui em Tua presença, meu Pai. Te louvamos pela Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, Pai. Nesse momento, fala aos nossos corações, revela, Pai, os Teus segredos, Pai, os Teus tesouros escondidos, Pai, no mais profundo, Pai. Coloca em nossos corações, Pai, o sentimento de gratidão e de alegria pela Tua palavra, Senhor Deus. Que possamos ser mais uma vez transformados pelo poder que vem do altar do Senhor. É o que eu peço a Ti em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Que coisa maravilhosa que a gente leu. Que momento maravilhoso. O momento em que Isaías teve um momento com o Senhor. Teve uma visão. Algo se manifestou diante de Isaías e ele pôde ver a maravilhosa glória de Deus. E a sua vida, ela nunca mais foi a mesma. E eu creio que quando a glória de Deus, ela enche o nosso coração, enche a nossa casa, nós também nunca mais seremos os mesmos. Eu creio que há um mover do Espírito Santo nesse lugar, nessa noite, para que seja distribuído para cada um de nós, para que você possa ser mais uma vez um pouco mais modificado pelo poder da palavra, pelo poder transformador do Espírito Santo, para que você sinta essa presença e você mais uma vez glorifique ao Senhor em gratidão, em alegria, porque quando o Senhor Jesus, ele passa pelas nossas vidas, nós nunca mais somos os mesmos. Cada toque do Senhor, a nossa vida é transformada mais um pouco. E Isaías aqui ele faz um destaque que é importante, porque ele diz que no ano da morte do rei Uzias, que ele teve essa experiência com o Senhor. E o ano da morte do rei Uzias foi um momento marcante para Isaías, porque senão ele não havia colocado isso na Escritura. Foi um momento que marcou a vida dele. E eu queria falar um pouquinho somente sobre a vida de Uzias, que foi um rei de Judá, que ele começou a reinar aos 16 anos de idade, e ele governou durante 52 anos em Judá, e ele fez o que era bom diante do Senhor, ele agradou o Senhor, ele fortificou a cidade, ele venceu os filisteus, os povos pagavam impostos a eles, tributos a esse rei, as pessoas admiravam esse rei, ele era bem quisto pelo povo, era uma pessoa que agradava a Deus, faziam até comparações, não exatamente com Salomão diretamente, mas era um reino tão bom que falavam de Salomão, fazia essa referência ao reinado de Salomão,
A gente sabe que Salomão foi o mais sábio que existiu, foi um reino maravilhoso, mas para você ver como ele era tão querido que faziam esse tipo de comparação com o rei Salomão. E aquele homem, o povo gostava muito dele. Só que chegou um certo momento que a arrogância chegou e entrou no coração dele. Ele se deixou levar pela arrogância. Ele se sentiu maior do que ele era, a ponto dele chegar no templo e queimar incenso no templo. E aí você vai perguntar, mas qual é o problema de queimar incenso no templo? É porque essa atividade era restrita aos levitas. Somente aqueles da tribo de Levi, os sacerdotes, poderiam fazer aquilo. E ele, na sua arrogância e prepotência, se achando maior do que ele era, ele foi fazer aquilo. E ao queimar aquele incenso, você pode ver lá, se eu não me engano, em 2 Crônicas, capítulo 26, ele fazendo aquilo, os profetas o repreenderam, e mesmo assim ele insistiu. E o que aconteceu foi que Deus derramou sobre o corpo dele uma lepra. E ele saiu daquele lugar leproso. E a partir daquele momento, ele ficou em um lugar isolado até os últimos dias da vida dele. Um homem que tinha um reino tão próspero, que tinha um reinado tão promissor, que estava avançando, se deixou levar pela sua arrogância. E ele foi queimar o incenso, fazer aquilo que Deus não tinha mandado ele fazer. Queimar o incenso, mas essa não era a função de Uzias. E por isso ele ficou leproso. E o primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui é que pessoas estão adoecendo porque estão insistentemente fazendo o que Deus não mandou fazer. Pessoas estão ficando doentes, estão ficando afastadas de Jesus, estão indo para outro rumo porque estão tomando decisões sem a anuência de Deus e fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Entrando em relacionamentos que Deus não mandou entrar. Saindo de relacionamentos que Deus não mandou sair. Tomando decisões que Deus não participou. Pessoas adoecidas e muitas vezes questionando ao Senhor, mas esse problema nada mais é do que consequências de escolhas que ela mesma tomou e não consultou a Deus, e Deus não mandou ela fazer aquilo. E Uzias foi um grande exemplo disso. Mas, antes que esses erros de Uzias afetassem somente a ele, mas não. Esses erros de Uzias afetou não somente a ele, mas a todos aqueles que estavam ao seu redor. Uzias, ele afetou a sua geração com os seus erros. E muitas vezes afetamos a nossa família com as nossas falhas. Afetamos os nossos amigos. Afetamos pessoas que nós amamos, porque tomamos decisões erradas e não consultamos ao Senhor. Nós precisamos a cada dia, desde o nosso levantar até o nosso deitar, pedir para o nosso Senhor Jesus para que Ele guie os nossos caminhos, guie os nossos pensamentos, as nossas atitudes, por menores que sejam. Nós, seres humanos, somos tendentes a tomar as nossas próprias decisões e não falar com Deus. E quando tomamos decisões erradas, não somente afetamos as nossas vidas, como aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos vigiar sempre. O povo ele ficou desamparado, porque o povo ficou sem a presença do rei. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz assim: contudo, esmurro o meu corpo. Isso é Paulo falando. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Paulo está dizendo aqui: eu não quero mais viver a minha vida, eu subjugo a minha vida à vontade do Senhor, para que eu mesmo, quando eu prego a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu mesmo falando da palavra da verdade, eu mesmo falando do caminho, para que eu também esteja nesse caminho, para que eu não saia desse caminho.
para que eu falando do Evangelho e do poder de Deus e da força que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas, eu também seja impactado por esse poder, seja impactado por essa força e seja levado por essa força do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes nós até falamos do poder de Deus, mas temos dificuldade de viver aquilo que falamos. Mas temos dificuldade de colocar em prática. Falamos muitas vezes de obedecer, mas na hora que precisamos ouvir a voz do Senhor, a gente inventa situações, inventa desculpas para que a gente possa fugir do centro da vontade de Deus. E muitas vezes nos enchemos de arrogância, conhecemos a palavra de Deus e usamos até justificativas bíblicas, mas frases soltas que não têm contexto algum, mas que usamos para tentar permanecer no mesmo erro. Uma coisa que é muito famosa é aquele versículo bíblico, não julgueis, né? Está na moda. Até os não crentes gostam de falar isso, né? Não julgueis. Mas esse versículo é aplicado de uma forma muito errada, porque o não julgueis é a forma que as pessoas julgam para a condenação. Ninguém tem o direito de julgar ninguém para a condenação, mas nós, como os irmãos uns dos outros, podemos sim mostrar aquilo que está errado, com amor, com sabedoria. Você também é chamado por Deus para falar e para revelar o erro, para revelar aquilo que está sendo feito de maneira equivocada e para que também possamos ouvir quando estamos errados. Mas quando a gente ouve, muitas vezes, o feedback, aquilo que nós estamos errando, aquilo que precisamos aprender, a gente tenta se armar e usamos versículos descontextualizados, como o não julgueis, por exemplo, ninguém pode me julgar, ou só Deus pode me julgar. E caímos nos mesmos erros. E nós falamos do Evangelho a muitos, e muitas vezes somos desqualificados pela nossa própria arrogância. A morte de Uzias ocasionou mudança em diversos cenários. E aí eu queria citar alguns exemplos aqui para os irmãos. O primeiro exemplo é o quê? Foi uma perda, um afastamento de pessoas consideradas importantes. Porque Uzias era um rei importante para aquela sociedade. E ali houve um afastamento de uma pessoa importante. Para Isaías, por exemplo, Isaías ele era primo de Uzias. E ali, quando Uzias ele morre, é um familiar também de Isaías que se vai. E quantas situações acontecem em nossas vidas e que mudam os cenários por conta de situações que acontecem dessa natureza. Ou, por exemplo, uma instabilidade no cenário político, porque a ausência daquele homem causou uma certa instabilidade no cenário de Judá. E quantos de nós vemos a nossa vida mudar por conta de cenários políticos e nos deixamos levar por isso, por essas mudanças que acontecem no externo e que atingem nosso coração e que atingem a nossa mente? O medo, a dor, o perigo que vem sobre nós e tenta tirar nossa paz, mudanças no cenário político, expectativas que são frustradas, porque aquele povo esperava algo de bom do rei, tinha boas expectativas, e quantas vezes cenários em nossas vidas são transformados porque tínhamos uma certa expectativa sobre algo que poderia acontecer, e isso não aconteceu, e nos trouxe uma tristeza, e a nossa vida foi mudada, e o cenário foi transformado. E isso muitas vezes trazem questionamentos sobre Deus. E questionamos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, que o Senhor não está mais conosco, que chegou ao fim. Isaías ele estava inserido nesse cenário de total instabilidade, de um cenário totalmente transformado por um erro de uma pessoa, de um rei, que tomou decisões erradas. E diante desse cenário, algo extraordinário aconteceu na vida de Isaías. Ele fala que eu vi o Senhor assentado sobre um sublime trono. Ele viu o Senhor assentado num sublime trono. Naquele cenário de desespero total, de bagunça,
de confusão, ele tem uma visão. Eu não sei se ele sonhou, eu não sei se Deus mostrou para ele, se ele foi arrebatado, mas algo extraordinário, sobrenatural aconteceu na vida de Isaías, e ele viu o Senhor no trono. No meio daquela confusão, do caos, ele viu o Senhor no trono. Eu quero te falar uma coisa: não importa o que aconteça na sua vida, não importa se o cenário foi transformado, o Senhor continua no seu trono, o Senhor continua reinando, o Senhor continua poderoso, a glória do Senhor continua eficaz. Talvez houve uma reviravolta na sua vida, algum cenário mudou. Isso trouxe para você o medo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus continua reinando. Deus continua olhando para a tua necessidade. Deus continua com as mãos estendidas para a sua vida, meu querido. Se volte para o Senhor. E esse é o nosso primeiro aprendizado. Eu queria trazer 5 pontos aqui. E o primeiro ponto é esse: em meio às nossas batalhas, Deus permanece em seu trono. Isso é maravilhoso, querido. Isso traz segurança para a gente. Isso traz uma esperança de que o Senhor, ele pode mudar a nossa sorte. A Bíblia fala em Salmos número 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E nós dizemos: grandes coisas fez o Senhor, querido. O Senhor, ele pode mudar a tua sorte, sabe por quê? Porque ele continua reinando, ele é o rei do universo. Não importa os reinos desse mundo, o que importa é que Deus está no seu trono, e o teu rei é o teu Senhor, e ele é o teu Pai. E ele olha todas as suas necessidades, e ele quer suprir todas elas em Cristo Jesus. Aleluia! Em Daniel capítulo 4, versículo 34, a Bíblia fala: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantarei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Em outras versões diz assim: a tua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Nabucodonosor foi outro rei que se achou maior do que ele era. E o Senhor aplicou uma sentença sobre ele, uma correção sobre ele. E agora, depois dessa correção, ele reconheceu que aquele que reina, ele é soberano eternamente. E você pode declarar que ele é rei e ele é soberano e ele reina eternamente. Não somente nos céus, mas aqui na terra. Não somente aqui nesse lugar, mas na tua casa. Não somente na sua casa, mas na sua vida, nos seus negócios, em tudo que você colocar a mão. O Senhor está contigo. Se você entrar nesse trono de glória, você vai ver que Deus fará e continuará fazendo grandes coisas. Aleluia. Existem mudanças de ciclos que se tornam grandes oportunidades para experimentarmos mais da presença e da glória de Deus. Você pode experimentar mais da presença e da glória de Deus. Deus pode aproveitar situações que acontecem para que sejam grandes oportunidades para que o Senhor se manifeste. Grandes acontecimentos, talvez uma grande frustração que você passou, talvez até um perigo que você passou de vida. Talvez algum trauma que você viveu. Não que Deus quis que você vivesse isso, mas Deus, ele pode transformar essas circunstâncias, qualquer circunstância, em bênção sobre você, para que você veja a glória de Deus, assim como Isaías, ele pôde ser transformado. Deus, ele pode transformar cada um de nós, porque ele permanece em seu trono, ele permanece reinando para sempre. No versículo 2 e 3 diz que serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Enfim, no versículo 3 diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia
da sua glória. Os irmãos podem notar que os próprios anjos no céu, eles se olhavam como se estivessem surpresos, admirados, dizendo, nossa, santo, santo, santo. E eles dizem, toda a terra está cheia da sua glória. Que interessante. Eles não estão falando todo o céu, eles estão nas regiões celestiais. Eles não estão falando, nesse céu aqui está cheio da sua glória. Não, eles olham para a terra e falam, toda a terra está cheia da sua glória. É a terra que está cheia da sua glória. Eles não se referiram aos céus. Ele está sim cheio da glória de Deus. Mas eles olham para a terra e falam, toda a terra está cheia da tua glória. Embora haja maldade na humanidade, a glória de Deus ainda enche toda a terra. Ainda há a glória de Deus sobre toda a terra. Você pode ver o noticiário, você pode ver qualquer situação, você vê a maldade dos homens, você vê morte, você vê sangue muitas vezes no noticiário, não é verdade? Mas creia que mesmo em toda essa maldade, existe glória de Deus sobre a terra. Sabe por quê? Porque você foi chamado para ser glória de Deus. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para trazer vida aos ambientes de morte. Que o Senhor olhe para você e diga, existe glória de Deus na terra, porque eu levantei cada um dos meus filhos. Assim como os anjos falam, que nós possamos colocar em prática aquilo que foi falado nos céus, que a terra está cheia da glória de Deus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 20, a parte B, diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Muitas vezes a gente olha para alguma situação, eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, a gente viveu algumas semanas atrás, uma questão de segurança, enfim. Os irmãos sabem dos noticiários, e muitos falam, o Rio de Janeiro não tem mais jeito, essa cidade já deu, a minha vontade é ir embora daqui, não tem mais jeito, está tudo dominado. Não é verdade? Quantas pessoas falam isso? Mas nós que somos filhos de Deus não podemos aceitar essa palavra. A gente sabe que a realidade é difícil, mas nós é que sabemos que existe um rei que está reinando eternamente. E nós sabemos que, embora haja maldade no mundo, Deus derramou a sua glória sobre a terra, querido. E você carrega essa glória. Então agora, ao invés de você dizer que não tem mais jeito, você profetiza sobre a sua cidade. Você declara a palavra de cura sobre a sua cidade. Você diz, o Rio de Janeiro pertence ao Senhor. Esse lugar, esse solo pertence ao Senhor Jesus. Eu não vou me deixar abalar por essas situações, não, eu vou declarar a palavra do Senhor, eu não vou estar alienado às situações que estão acontecendo. A gente sabe que existe o perigo, a gente sabe que existem as situações difíceis, mas nós sabemos, acima de tudo, que o nosso Rei reina eternamente. O Senhor Jesus, Ele continua reinando, querido, e Ele continua reinando sobre a tua casa. Os seus anjos acampam ao teu redor, meu querido. Ore pela tua casa, declare a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre os umbrais da sua porta, declare a palavra, fala, o Senhor está na minha casa, nenhum mal chegará na minha tenda, nenhum mal chegará na minha rua, nenhum mal chegará no meu bairro, e toda potestade que tentar vir contra a minha cidade, eu repreendo em nome de Jesus. Se nós que somos boca de Deus não declaramos isso, estamos entregando o poder para o maligno. Mas Deus, Ele te dá autoridade para que você declare em nome de Jesus, que a glória de Deus se manifesta através da sua vida. Não importa o ciclo que você esteja vivendo, o que importa é o que habita em você, querido. Você tem o poder de Deus para declarar a palavra. Não diga que não tem mais jeito. Não olhe para a sua vida e fale, não, eu já cheguei até o limite, não dá. Eu já tentei tantas vezes e não deu certo. Não diga isso. Comece a dizer, o meu Deus reina eternamente e o meu Deus é que tem o domínio, é o meu Deus que tem o comando. Eu vou crer na palavra do meu Deus. A glória de Deus ainda se manifesta sobre a terra. Por isso não desanime e não desista, querido. Desistir não é a nossa palavra. Nós vamos perseverar no Senhor. Persevere no Senhor. Não persevere na sua força. Não persevere batendo cabeça, recalcitrando contra os agrilhões.
dando murro em ponta de faca, não. Mas persevere no Senhor, debaixo da palavra do Senhor, sob a palavra do Senhor. Faça o que tem que ser feito. Aleluia. E diz assim, no versículo 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Olha que coisa linda, querido. As bases do limiar, elas se moviam à voz daquele que clamava. O limiar, ele significa um limite que separa dois ambientes. E Deus, ele estava no seu sublime trono, no seu altar. E as bases do limiar, aquilo que separava o lugar comum do altar de Deus, ele se movia ao som daquele que clamava, querido. E nós aprendemos aqui mais uma coisa, o segundo ponto, o altar de Deus é movido pelo clamor dos seus filhos. Deus, ele reage ao nosso clamor, querido. Por isso, não pare de clamar. Nós não podemos parar de clamar, querido, porque é o nosso clamor que movimenta os céus. É o teu clamor que vai movimentar o altar. É a tua oração, querido. É quando você se levanta em Deus para guerrear em nome de Jesus. Pela sua vida, pelo seu filho, pela sua esposa. Quando você se levanta pelo seu marido, pela sua igreja. Quando você se levanta em clamor. O altar de Deus, ele se move ao clamor, à voz daquele que clama. Em Lucas capítulo 18, do versículo 37 ao 41, a gente vai ler rapidamente essa passagem. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe. Continua. Versículo 42. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Na verdade, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E ele falou, quero tornar a ver. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que aquele homem, ele recebeu aquilo que era do Senhor, porque ele não parou de clamar, porque ele continuou acreditando, mesmo diante das vozes que diziam sobre um cenário que até era pertinente, porque a multidão estava naquele lugar e talvez Jesus não poderia ouvir mesmo. E as pessoas falando para aquele homem, não adianta você clamar, porque está longe, está todo mundo gritando, não adianta clamar. E tudo tenta dizer isso para você, não adianta você clamar, está longe, está distante de acontecer, não vai acontecer. Mas se você continuar perseverando, o Senhor Jesus vai te chamar e vai perguntar o que queres que eu te faça. Ele pergunta para você nessa noite o que você quer que eu te faça. Qual é a tua necessidade? Aquele homem precisava voltar a ver. O que você precisa? Talvez você precisa tornar a sentir a presença de Deus. Talvez você precisa tornar a ser bênção. Talvez você tinha sempre uma palavra de ânimo, de esperança, e isso se apagou. E agora o que está no seu coração é a desesperança, é a falta de fé. São palavras que não move em você uma ação do Espírito Santo. O Senhor está perguntando o que você quer que eu te faça. E você pode falar nessa noite, Senhor, eu quero tornar a ser aquilo que eu era antes. Eu quero tornar a estar novamente na tua presença. Eu quero tornar, Senhor Deus, a te ver e a te sentir como eu te sentia antes, Senhor. Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que você imagina, querido. Mas não deixe de clamar. No versículo 5, Isaías, diante daquela glória, ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Oh, Jesus! E o terceiro ponto diz que a glória de Deus revela
como estamos e o que precisamos. Agora Isaías, quando ele vê aquela glória diante dele, ele olha para si e o Espírito Santo começa a mapear o seu interior. E agora ele começa a confessar a Deus. Ele começa a falar para Deus aquilo que está no seu coração, aquilo que está amargurando o coração dele. E fala: Senhor, eu estou errado. Eu sou um homem de lábios impuros. Senhor, eu não mereço a tua graça. Senhor, eu estou distante do Senhor. Senhor, eu tenho uma necessidade. Senhor, eu estou perdido. Em outras palavras, Senhor, eu não sei caminhar sozinho. Querido, você não precisa caminhar sozinho, querido. Você não precisa andar perdido. Você está diante do Senhor. Você pode falar para o Senhor agora. Você pode ter tentado caminhar do seu jeito até agora. E talvez você chegou aqui caminhando do seu jeito, da sua forma. Mas se renda ao Senhor nessa noite e fala: Senhor, eu estou perdido, Jesus. Eu admito que eu estou perdido. Sabe quando aqueles que dirigem, você está no seu carro e você não sabe o caminho, aí você intuitivamente tenta ir para um lado, você vai para o outro, você tenta fazer um retorno, e daqui a pouco você admite: cara, eu estou perdido, eu não sei onde é que eu estou, preciso de ajuda. Talvez nessa noite seja o teu momento de você falar: Senhor, preciso de ajuda, eu não sei caminhar sozinho, estou perdido. E como Deus ele quer ouvir isso de você, se você precisar realmente. E todos nós precisamos. Só que muitas vezes não admitimos. E quando você admite: Senhor, eu estou perdido, Senhor. O Senhor, Ele te fala o caminho. Porque Jesus mesmo diz: eu sou o caminho. Jesus, Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não vai ao Pai com o seu pensamento, com a sua religião. Você não vai ao Pai do jeito que você acha que tem que ser. Você vai ao Pai através de Jesus Cristo, através da voz, da direção de Jesus Cristo. E ele fala: eu tenho lábios impuros. Ou seja, eu sou pecador, eu preciso ser purificado. Todos nós precisamos, queridos, sermos purificados todos os dias. Todos somos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus. Mas quando admitimos isso, há uma revolução no nosso ser e nós recebemos algo do Senhor. E ele continua: eu habito junto a um povo de lábios impuros. E ele fala aqui, em outras palavras, o ambiente que eu habito não reflete a glória de Deus. Eu estou num lugar onde a glória não se manifesta. Talvez você não tenha visto essa glória de Deus se manifestar porque você está num lugar onde essa glória não vai se manifestar. Você talvez esteja em companhias que essa glória não vai se manifestar. Talvez você esteja ouvindo notícias que não vão colaborar para que essa glória se manifeste. Talvez o Instagram, o Facebook, as redes sociais, os algoritmos do Facebook, das redes sociais, estão trazendo informações para você que estão tirando a tua esperança e te colocando em um ambiente de destruição, meu querido. É o momento de você falar para o Senhor: Senhor, eu estou habitando no meio de um povo de lábios impuros. Eu estou habitando num lugar onde a tua glória não se manifesta. Senhor, eu estou perdido, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, Jesus. São coisas práticas, querido. Às vezes a gente fica achando que o diabo vai aparecer na sua frente. Não é isso, não. São através de pequenas ações. São através de pequenas atitudes, daquilo que ouvimos, as palavras que ouvimos, as palavras que professamos. E vamos nos enchendo do lixo desse mundo, até o ponto de estarmos totalmente perdidos. Mas há esperança para o povo de Deus, há esperança para aquele que se arrepende. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Aleluia. E no versículo 6 e 7... fala de algo maravilhoso, porque quando Isaías ele admite a sua condição, Deus ele começa a fazer algo sobre a vida dele. E diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios.
a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E o quarto ponto diz que só o que vem do altar de Deus tem poder para nos curar e libertar. Talvez você esteja procurando algo para solucionar a tua vida fora do altar de Deus. Quando Isaías se posicionou diante do altar e reconheceu a sua necessidade, a solução veio diretamente do altar para a vida dele, querido. A tua solução não vai vir do cenário desse mundo, a tua solução não vai vir de um emprego melhor, de um salário melhor. A tua condição, a tua salvação, a tua mudança, ela não vai vir de pessoas que podem trazer uma influência. O primeiro ponto que vai trazer transformação é aquilo que vem do altar, é aquilo que vem do alto diretamente para você. É isso que vai transformar a sua vida de verdade, querido. Porque tudo que tem nessa terra aqui, embora sejam boas, muitas coisas, eu estou admitindo isso e é verdade, mas todas são passageiras. E o que fica é aquilo que é do altar de Deus, é aquilo que você leva para a eternidade. Tudo que você tem, tudo que você é, que seja apenas um instrumento para que, quando a brasa viva tocar em você, você seja usado com tudo aquilo que você é. E essa brasa viva desceu e tocou justamente na necessidade de Isaías em seus lábios, porque ele declarou: sou homem de lábios impuros. Qual é a tua dificuldade? Porque hoje o fogo de Deus, essa brasa do altar, esse fogo consumidor, pode tocar onde você precisa e trazer transformação. Talvez a tua mente seja um campo de batalha e você não está conseguindo lidar com isso. E na verdade você não vai conseguir sem a ajuda do Senhor. Talvez você tenha procurado psicólogos, psiquiatras, ajuda médica. Isso é importante, a gente não pode invalidar isso, mas se o fogo do altar não estiver sobre a sua vida, serão somente medidas paliativas, porque a solução vem diretamente do Senhor. Peça diretamente do altar essa brasa viva sobre você, porque quando essa brasa viva transforma a sua vida, tudo que está ao redor é transformado. Mas quando você procura subterfúgios no campo natural, a tua vida interior não é transformada. Nada nesse mundo pode substituir aquilo que só Deus pode fazer no teu interior. Porque a melhor mudança e a maior mudança não é a mudança que vem de fora para dentro, mas é a que vem de dentro para fora. Por isso que Tiago fala assim, que a fé sem obras é morta. Porque a pessoa vem com as suas obras para obter fé. Mas Tiago ele fala: eu faço as minhas obras porque eu tenho uma fé dentro de mim. Eu manifesto essas obras porque existe uma fé dentro de mim. Eu não sou impactado pelo externo para me transformar, não. Aquilo que vem do alto entra no meu coração e vai me impelir a ser diferente, querido. É aquilo que vem do alto que vai te transformar, meu irmão. Pare de buscar aquilo que é terreno em detrimento daquilo que é eterno. Claro que é importante, você pode se profissionalizar, você pode buscar algo melhor para a sua vida, isso não é problema nenhum. Mas não deixe de lado aquilo que pode transformar a sua vida por dentro, porque quando você é transformado por dentro, tudo aquilo que está à sua volta faz sentido. Mas quando você tem tudo aquilo que está à sua volta e você não é transformado por dentro, haverá sempre o vazio dentro de você. E é muito ruim ter esse vazio. É muito ruim você ter tudo e dizer: parece que eu não tenho nada. Porque o mais importante, nós estamos abrindo mão. É aquilo que vem do alto. É a brasa viva que vem dos céus. E Isaías foi tocado e ele foi transformado. Hebreus capítulo 12. Vamos ler o versículo 28 e 29, que diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Querido, retenha essa graça, não abra mão dessa graça.
Meu querido, quando você receber qualquer porção da palavra do Senhor, não abra mão dessa graça, não abra mão dela por nada. Segura ela, guarda no teu coração. O salmista fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda essa palavra, querido, guarda. Retenha essa graça, porque Deus, Ele é fogo consumidor. E tudo aquilo que está te abalando, o Senhor Deus, com seu fogo consumidor, Ele pode aniquilar qualquer coisa, querido. Mas é no seu interior que precisa haver a mudança. E o quinto e último ponto diz que o toque do Espírito Santo nos encoraja todos os dias a permanecer. E esse é o toque que nós precisamos, querido. Não é somente um toque, não é somente uma experiência. Viva de experiências com o Senhor no seu dia a dia. Deus, ele se manifesta no extraordinário através de pequenas ações no campo ordinário, querido. Talvez você esteja esperando uma grande manifestação, uma grande visão, como Isaías teve, e Deus pode fazer sobre você. Mas o que nós temos feito no ordinário, será que nós temos pedido ao Senhor para que Ele caminhe conosco de verdade? Será que nós temos feito a nossa oração e colocado e depositado a nossa confiança no Senhor? Nós temos orado pela nossa casa, pela nossa família? Tendo essas pequenas atitudes, nós vamos ver o extraordinário de Deus. Porque muitas vezes você vai ver o extraordinário através da construção de pequenos atos no campo ordinário. E Deus vai construindo na sua vida uma presença que você vai ver que a cada vez, a cada momento, você vai se tornar mais fortalecido. Porque o toque do Espírito Santo, ele vai te encorajar todos os dias a permanecer. Porque não é somente uma vez, querido. Você é chamado para permanecer. Isaías foi chamado para permanecer diante do Senhor. Ele foi chamado para fazer agora a vontade do Senhor. E Isaías, vendo agora o exemplo de um homem chamado Uzias, seu primo, que em certo momento de sua vida decidiu fazer aquilo que não agradava ao Senhor, sair da vontade do Senhor. Agora no versículo 8, diz que ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora Isaías, totalmente transformado, ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou seja, Senhor, agora eu quero estar debaixo da tua vontade, Senhor. Agora eu sou transformado, agora eu estou mudado, eu estou diferente por sua causa, Senhor. Envia-me a mim. Deus, ele quer ouvir da sua boca isso: Senhor, envia-me a mim. Deus tem uma missão para cada um de nós, querido. A tua missão talvez não seja igual a de Isaías, mas Deus tem um chamado para cada um de nós. E todo dia nós precisamos falar: Senhor, envia-me a mim. Aonde o Senhor quer me enviar nesse dia? Senhor, quando eu sair daqui, para onde o Senhor quer me enviar? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim, para que eu possa compartilhar? Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? Amanhã, Senhor, quando eu me levantar, qual é o teu propósito, Pai? Qual é a sua vontade, Jesus? Isaías aqui está dizendo: Senhor, eu quero ter uma vida de dependência do Senhor, envia-me a mim. Aquele homem, ele foi totalmente modificado, porque ele saiu de uma condição de ai de mim, para uma nova condição de envia-me a mim. Deus quer tirar você dessa condição do ai de mim. Talvez você tenha entrado nesse lugar falando: Senhor, ai de mim, Senhor. Ai de mim, Jesus. Eu não aguento mais, Senhor. A minha vida está nesse ponto aqui, eu estou com a minha vida nesse ponto aqui, eu não aguento mais, Senhor. Ai da minha vida, ai de mim, Jesus. Mas agora, quando a brasa viva toca em você, você pode falar: Senhor, agora, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Eu entendi o teu propósito, Pai. Eu entendi a tua palavra. Eu entendi que tu és poderoso, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Aleluia. O Senhor quer te enviar, querido. O Senhor, ele quer usar a sua vida. O Senhor quer usar você para que você profetize para o seu irmão, para que você seja uma bênção onde você estiver, para que nos seus pequenos atos, nas suas pequenas decisões, você tome decisões pautadas na palavra de Deus.
para que você busque agradar o Senhor. Quando você for tomar uma decisão, você fala, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Qual é a palavra para esse momento? Qual é a direção para esse momento? Para onde o Senhor quer me enviar, Jesus? Quando o Senhor nos toca, nós saímos de uma condição de ai de mim para, Senhor, envia-me a mim. Quantos querem ser enviados para o Senhor, para um novo tempo na sua vida? Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos.